Pronto, gravando. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Todo mundo aqui teve acesso à plataforma, ao material que eu já enviei para lá? Eu só não achei o slide de estresse, se eu não me engano, professor. Do estresse Não ocupacional? apareceu ainda. Tá. Não apareceu as Dos outros slides. eu tive acesso. Tá, Eu também então, não achei. Eu procurei lá, aí tá. não tem Mas o nada. outro slide da aula passada tava, né? Só ficou Sim, faltando da aula sim. passada do estresse. Tá. Olhem Uhum. só, gente, deixa eu confirmar uma coisa com vocês. Quando vocês entram na plataforma para ver o material, para assistir a aula, tá aparecendo para vocês tipo um percentual? 40% assistido, não sei quantos por cento assistido? Aparece, o meu não passa de 24. Pois é, pelo que eu entendi que a professora O Elisângela meu também não passa. parece que isso é a frequência de vocês, viu? Então, Todo dia eu entro nessa 29 plataforma, hoje. meu Deus. na Meu dá verdade, 29. seria bom vocês confirmarem com a professora Elisângela como vai funcionar, porque algumas pessoas falaram para mim, né? Professora, o meu tá aparecendo assim, 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 outro. E como na plataforma, tipo assim, essa parte de organização de lá é com suporte, aí eu não tenho como falar para vocês essencialmente, né? Olha, gente, o problema é esse, o problema é aquele e tudo mais, tá bom? Olhem só, pessoal, a gente, no final da aula, a nossa aula, né, sempre foi até 4h30, que aquele último horário sempre fica para as práticas. Então, eu sempre termino um pouco antes das 4h30, que é justamente para jogar tudo na plataforma. Vocês me lembram, por favor, sobre essa questão do estresse, que eu coloco agora separadamente, tá bom? Hoje, nós vamos falar um pouco sobre risco ocupacional. Vamos complementar ainda mais tudo aquilo que a gente falou na aula passada. Porém, hoje nós vamos falar de algumas palavras um pouco mais específicas dentro da atribuição não só do enfermeiro do trabalho, mas da enfermagem do trabalho como um todo, né? Isso requer que a gente fique muito atento, porque nós vamos falar, por exemplo, das características do plano estratégico. E o que é o plano estratégico? Ele nada mais é do que quando a gente quer criar um plano de intervenção, né, de caracterização do risco ocupacional que a gente está ali. Então, excepcionalmente hoje, nós vamos também rever aquele famoso conceito de saúde que a gente fala desde lá do 5º semestre, tá bom? Eu vou espelhar aqui os slides de vocês, eu não vou nem botar todo mundo no mudo, porque já está todo mundo, tá? Bom, olhem só. A gente, da última vez, na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre aqueles famosos riscos ambientais, né? Que eu falei para você, gente, risco ambiental não tem nada a ver com a natureza, entre aspas. Ele quer nos mostrar os riscos ocupacionais que nós temos no ambiente de trabalho. E o que é que acontece? Nós temos diversos riscos, né? Por exemplo, o risco de acidente biológico, químico, ergonômico. Então, todos esses, eles são considerados riscos ambientais ou riscos ocupacionais. Então, vamos ver o conceito aqui. Risco ocupacional é todo elemento que, presente no ambiente de trabalho, pode ocasionar uma lesão física ou uma perturbação funcional, que é a perda da capacidade para o trabalho. O risco ocupacional leva em consideração a intensidade, a frequência, o tempo e a idade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós estamos num ambiente de trabalho, todos nós juntos. E naquele ambiente de trabalho, a gente vai encontrar um risco de acidente, um risco ergonômico, e a gente para e pensa, será que esse risco ele é igual para mim, é igual para Marta, é igual para Alissa, para Elielma, para Francimeire, para todo mundo? Nem sempre. Por quê? Como a gente falou aqui, o risco ocupacional ele vai levar em consideração, por exemplo, a idade, a frequência,
Pera aí, gente. Deixa só eu dar uma mudada aqui em vocês. Pronto. E aí, o que é que acontece? Quando a gente encontra, por exemplo, tem um funcionário de 60 anos. Esse funcionário de 60 anos, quando ele cai, por exemplo, ele pode ter lesões mais graves do que uma pessoa de 30 ou 25 anos quando cai. Isso nos mostra que um risco único, ele pode ocasionar diversas vertentes, dependendo do indivíduo que nós temos. Aí aqui, o que é que a gente precisa considerar? Intensidade, frequência, o tempo e a idade. Se a gente olhar para essa imagem que nós temos aqui, ela mostra a imagem de um rapaz que subiu em um andaime para fazer algum tipo de trabalho nessa estrutura. A gente percebe que, olha só, gente, ele está com uma perna para um lado e a perna para o outro, ou seja, ele está sentado em cima de uma barra de ferro, né? Ele não tem um cordão, um cinturão de proteção, ele não usa capacete, ou seja, ele está exposto, né, numa intensidade aí muito alta, né? De todas as formas, se ele escorregar, ele pode perder o equilíbrio, pode, por exemplo, aí, traumatizar o próprio testículo, ele pode cair, quebrar uma perna, bater uma cabeça, ou seja, ele está sobre um risco muito alto aí. Agora imaginem que esse indivíduo ele faz isso todo dia, tá? De segunda a sexta-feira. Isso significa dizer que a frequência é muito grande. Agora tu imagina ele fazendo isso de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde. Ou seja, o tempo ele também é determinante. E se esse senhor tiver, por exemplo, 50 anos de idade, nós ainda temos aí agravos muito mais severos. Quando nós pensamos nesse risco ocupacional, nós temos aqui em laranja, uma frase que é o seguinte: consequências da exposição aos agentes agressivos. Então, aqui nós temos características, logicamente não são as únicas, né? Mas são características que mostram que esse indivíduo ele pode ter, por exemplo, uma enfermidade profissional. Como assim uma enfermidade profissional? Ele pode adoecer de algum elemento relacionado ao trabalho. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, sinceramente, que um ambiente do trabalho pode deixar uma pessoa esquizofrênica? O que é que vocês acham, sim ou não? Diga, Martine, Alissa, bora. Eu acho que sim. Pois é, quando a gente pensa na esquizofrenia, nós estamos pensando Principalmente em se ele já tiver fator de predisposição, né, professor? Exatamente, É era só aí que eu ia... certeza. aí que eu ia chegar. O que é que acontece? A esquizofrenia, ela é um dos problemas mentais mais graves que nós temos na atualidade. E quando nós encontramos um indivíduo que tenha esquizofrenia, nós estamos falando, de um indivíduo que pode já ter alguma doença mental, nós estamos falando de alguém que tem uma predisposição a ter um agravo sobre aquela situação. E, indiretamente, até piorar o seu quadro mental. Mas, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, quando um indivíduo ele vai trabalhar, ele obrigatoriamente precisa fazer uma avaliação psicológica? Não. E, na verdade, dificilmente um profissional faz isso. Isso nos mostra o quê? Que o nosso exame admissional, os exames periódicos, ou seja, o acompanhamento em saúde do trabalhador, ele ainda é muito deficiente. Nós precisamos saber abordar, nós precisamos ofertar programas de saúde que possam ter, né, uma abordagem bem melhor, uma preocupação muito melhor com esse indivíduo de saúde. Outros exemplos: fadiga, acidente de trabalho, estresse ocupacional que a gente falou. E aí a gente vai pensar em alguns exemplos aqui que dentro dessa situação são muito comuns. Por exemplo, só para vocês terem ideia, um indivíduo que ele trabalha sobre o barulho, né, o ruído, ele tem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, até tantos decibéis
ele só pode ficar 1 hora exposto. Até tantos decibéis, 40 minutos exposto. Até outros decibéis, 15 minutos exposto. E acima disso, não pode ficar exposto de maneira nenhuma. Tem gente que trabalha, às vezes, com motor de trator, na construção, motor de embarcação, trabalha com motor de ônibus, trabalha o dia inteiro, gente, com esse ruído. E aí o que é que acontece? Muitas vezes o indivíduo está com perda auditiva e quando ele vai passar por um exame periódico em saúde, que ele é indagado, olha, o que é que o senhor está sentindo? O que é que ele vai falar? Nada. Não estou sentindo nada. E por que ele fala isso? Porque ele tem medo de dizer sobre algum problema de saúde e a empresa simplesmente afastá-lo da sua função. Isso acontece, professor? Gente, confesso a vocês que acontece. Não é uma coisa assim comum, também não é uma coisa muito difícil de acontecer, mas existem empresas que sim, afastam seu funcionário porque ele está apresentando algum tipo de manifestação. Isso é muito perigoso, porque se a empresa fizer isso, vocês podem ter certeza que ela vai perder na justiça os casos envolvidos, tá? Vou passar aqui o slide, só um minuto. Bom, olhem só, nós temos aqui basicamente três conceitos importantes para a gente falar que estão relacionados, por exemplo, aos riscos. Vamos ler o primeiro deles aqui. Riscos são condições, situações ou procedimentos, condutas ou um evento adverso que, se ocorrer, pode resultar em um efeito negativo para o ator e a organização, causando dano ao cliente, ao colaborador, ao ambiente e à organização. Então, olhem só, quando a gente fala, por exemplo, do risco, que é esse dano exposto que a gente está falando até aí, nós precisamos entender que, segundo algumas estimativas que nós temos aqui no Brasil, 99%, olhem só que número interessante, 99% dos trabalhadores, eles vão cometer algum tipo de risco até o primeiro ano de trabalho. A partir do segundo ano de trabalho, estima-se que 100% dos trabalhadores, em algum momento da sua atividade profissional, vai exercer ou vai criar algum tipo de risco ocupacional. Então, se a gente parar para refletir agora e pensar assim, 100%, gente, 100% dos trabalhadores em 2 anos vão criar algum tipo de risco ocupacional. Esse dado, ele é um dado assustador, porque a gente não consegue pensar como necessariamente a gente poderia fazer para evitar uma dimensão tão grande como essa. E o primeiro passo nisso tudo é o trabalho que vocês, futuramente como enfermeiros do trabalho ou não, vão exercer na conscientização dessas pessoas. Então, eu vou dar exemplos de acidentes de trabalho que eu presenciei e que, por exemplo, é muito comum. Primeira coisa, uma vez eu vi um senhor que estava trabalhando com fio elétrico e tinha um fio descascado. Eu não sei se vocês sabem disso, mas para a gente ver hoje se tem corrente elétrica, por exemplo, numa tomada, nós temos uma chave de fenda especial. A gente coloca e ela acende uma lâmpada e nos diz se tem energia e qual a voltagem. Vocês sabem o que é que o trabalhador fez para ver se tinha carga elétrica? Ele simplesmente abriu a mão e encostou a ponta do fio na mão para ver se dava choque. Só que quando ele encostou o fio na mão, pelo reflexo, a mão dele fechou no fio. E ele ficou lá tomando choque, né? Ele sobreviveu, sofreu uma queimadura grave na mão, né? Mas isso nos mostra que as pessoas
agem de algumas maneiras que até nos chama a atenção a falta de cuidado que eles têm. Vou dar um outro exemplo para vocês. Isso ocorreu no Líder, lá na DOCA. Eles contrataram uma empresa para fazer um serviço lá e durante a finalização do serviço, um dos funcionários foi descer a escada rolante. Tá, perfeito. E aí, simplesmente, eu não sei o que é que passou na cabeça do cara, que ao invés dele pisar no primeiro degrau da escada rolante e descer, ele pulou para alcançar o terceiro ou quarto degrau. O que foi que aconteceu? O rapaz pulou, perdeu o equilíbrio e sofreu uma lesão no tornozelo. Aí vocês olham e falam, professor, mas dá raiva a empresa ter que responder por um profissional desse que fica fazendo graça no ambiente de trabalho. Concordo com vocês, né? É até desumano jogar a culpa para a empresa, mas até hoje, na justiça, é a empresa que vai responder por essa lesão. Então vocês percebem que a investigação e o cuidado em saúde do trabalhador, muitas vezes é algo assim, você precisa estar em cima do trabalhador. Às vezes você é visto de uma maneira muito desagradável, justamente por você precisar ser muito persistente dentro das atribuições do ambiente de trabalho. Tá ok, gente? Alguma pergunta até aí? Acho que não, né? Tá bom. Olhem só, um outro conceito que nós temos aqui. O acidente de trabalho, as intoxicações agudas, as doenças profissionais e as relacionadas ao trabalho são agravos à saúde diretamente causados ou provocados pelas condições do ambiente de trabalho. Quando a gente pensa em doença ocupacional, e aí, gente, eu quero que vocês situem, eu quero que vocês prestem atenção em mim agora, nós vamos pensar em duas coisas. Não esqueçam daqueles atos inseguros e condições inseguras. Vamos tirar os atos daqui. Quando nós pensamos em condições inseguras, nós estamos falando dos riscos ocupacionais e ou riscos ambientais, que é a mesma coisa, tá? Isso aqui é um tipo de acidente de trabalho. Nós temos um outro tipo, que é o que nós chamamos de doenças ocupacionais. Quando a gente pensa em doença ocupacional, eu quero que vocês imaginem que tem muitas pessoas que às vezes levam 3 anos, levam 7 anos, levam 10 anos para adoecer no ambiente ocupacional. Entre essas doenças, as principais são doenças pulmonares, doenças de pele, né? Só para vocês terem ideia, 37%, 40% aproximadamente dos casos de câncer de pele estão associados, né, ao exercício do trabalho das pessoas que trabalham nesse cotidiano, por exemplo, aqui de Belém do Pará. E se vocês forem falar com qualquer dermatologista hoje, ela não vai falar para vocês utilizarem protetor solar só na praia, só em julho. O correto é que todo mundo que fica em exposição ao raio de sol use o protetor solar. Tá bom. Aí a gente para e pensa assim, eras professor, mas será que, por exemplo, o cara que trabalha lá em cima daquele prédio, levantando aquele muro, ou uma pessoa que trabalha aí no cotidiano, será que a empresa dá protetor solar para eles? Parece ser uma coisa tão absurda de pensar, né? Mas eu já conheci empresas que usam frasco de protetor solar, igual aquele de álcool em gel grande, que é justamente para o funcionário se proteger contra o sol, né? Então, isso é importante para a gente, pessoal, porque muitas vezes as pessoas, quando abrem uma empresa, contratam uma empregada doméstica, contratam um funcionário, eles dificilmente têm noção da dimensão de tudo que envolve a parte da segurança e saúde do trabalhador. E isso faz com que nós pudéssemos expor o nosso funcionário
há riscos tão grandiosos que isso pode alcançar até a nós, né? Então, por exemplo, são pessoas que às vezes estão manipulando materiais radioativos, que estão manuseando materiais que podem contaminar os olhos, a água, né, entre outros elementos. E quando a gente vai, por exemplo, para a Justiça do Trabalho, e um funcionário diz que sofreu alguma coisa, o chefe, muitas vezes, ele quer inibir a culpa dizendo que ele não conhece. Tipo, olha, seu fulano, o senhor não sabia que esse elemento ele pode ser corrosivo para o tecido? Ele, não, eu não sabia disso. Ele jura que inibindo, falando isso, ele vai se salvar. E, na verdade, é uma responsabilidade de todos eles, do empregador, do chefe, saber e ter consciência de todos os riscos ali presentes. Tá bom? Olhem só. Vamos olhar esse último conceito aqui. Enquanto no acidente de trabalho a resposta é abrupta, ou seja, rápida e a curto prazo, na doença profissional ela é insidiosa, lenta, a médio e longo prazo. Então, vamos imaginar um exemplo aqui, que é o exemplo mais famoso que eu conheço, né, de risco ocupacional, e o exemplo mais chamativo aqui no Brasil. O exemplo que eu tenho para dar para vocês é do Césio, né, que foi um acidente que ocorreu em Goiás, né, acho que vocês lembram disso, que abriram, né, uma máquina de raio-x e expuseram aquele material radioativo que entrou em contato com várias pessoas. Os profissionais da saúde que trataram das pessoas que entraram em contato diretamente, motorista de táxi que entrou em contato com as pessoas que estavam indo para os hospitais. E hoje, depois de muitos anos desse acidente, ainda existem pessoas que estão adoecendo, tendo câncer, por exemplo, decorrente daquele processo, né? Então, só para vocês terem ideia, estima-se que até as 3 gerações depois do indivíduo que se contaminou podem ter traços radioativos. Então, se eu tivesse lá, né, o meu filho podia ter traço radioativo, o meu neto e até o meu bisneto. Então, isso faz a gente pensar que alguns riscos que nós temos no ambiente de trabalho, eles podem levar anos para se manifestar. E, professor, e uma outra pergunta. Se, por exemplo, eu trabalhei durante 20 anos numa empresa, eu nunca senti nada, tá? E aí eu me aposentei hoje, e daqui a 5 anos eu começo a sentir dores na costa. Isso pode ser do meu trabalho? Pode. E depois de 5 anos de aposentado, eu posso entrar na justiça e pedir alguma coisa da empresa? Pode. Sabe por quê? Porque o acidente de trabalho, ele não tem validade. Então, o trabalhador, ele pode entrar em qualquer momento da vida atrás de algum recurso ou benefício. Tá bom? Então, não esqueçam que os acidentes de trabalho, eles não têm validade para a justiça. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, só falar. Bom, e aí nós chegamos sobre uma palavra, um conceito chamado de higiene industrial. Aí tem gente que fala, professor, mas higiene industrial? Sim, é isso mesmo. Olhem só. É a ciência que tem como objetivo antecipar, reconhecer, avaliar e controlar todos os fatores ou agentes do ambiente de trabalho que podem causar danos à saúde do trabalhador. Gente, olhem só, prestem muita atenção. A higiene industrial não é uma palavra muito comum da gente ouvir na segurança do trabalho. Mas foi a higiene industrial que gerou... Peraí, gente, mas foi a higiene industrial que gerou
esse conceito de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de fatores dos agentes no ambiente de trabalho. Esse conceito criado pela higiene industrial hoje é utilizado por toda a área de saúde do trabalhador. Então, no shopping, no supermercado, numa oficina, seja onde for, hoje nós já falamos desse conceito inicialmente pensado na higiene industrial. Mas vamos daqui a pouco falar sobre esse processo, tá? Olhem só. A higiene ocupacional, ela é a ciência voltada à prevenção de riscos à saúde oriundos do ambiente ou da atividade profissional e de várias outras ciências para atingir seu objetivo. A exposição profissional a um dado agente pode levar ao aparecimento de uma doença que pode não ser considerada profissional e até mesmo não receber cuidados médicos. Tá bom. Falamos de risco, agora higiene ocupacional, né? Prevenir riscos. Tá bom. Vamos imaginar agora, vocês já viram carro forte, né? Antigamente tinha uma empresa que fica até aqui na municipalidade, perto das Amarras, chamada de Norcegel, né? Ela é uma empresa que trabalha com os agentes, né, que trabalham no transporte de valores, ou seja, aqueles homens que trabalham armados dentro dos carros fortes. Tudo bem. Eu tenho uma amiga que trabalhou na parte de segurança do trabalho desses profissionais. Por alto, gente, eu pergunto para vocês, quais são os riscos ocupacionais que esses indivíduos passavam no dia a dia? O que é que vocês acham? Falem aí. Vamos lá. Alissa, Elielma, Thiago Lander, John. O que é que vocês acham? Kate, Ivaneide, Everton. Bora, gente. Diga, Marta. Eu acho que primeiro é o risco à vida mesmo que eles correm de levar os valores de, como a gente vê aqui, tipo, muito no sul do Pará, né? Eles pegam, jogam bombas no meio da rua, tipo, meio cenográfico, né? Aquilo, mas acontece, né? Acontece, vê, claro. né? É um risco de acidente, por exemplo. Você consegue imaginar mais algum risco? Ergonômico, de carregar peso, malotes de dinheiro. Tá. E aí, Marta, me diz uma coisa. Se agora a gente te falasse, olha, Marta, tu vai trabalhar, tu não tem como negar. Tu vai trabalhar como agente de carro forte. Qual era o primeiro sentimento que tu ia sentir? Medo. Pois é. E aí, era isso que eu queria chegar, porque assim, quando a gente pensa em um risco ocupacional, habitualmente nós vamos logo para o que chama logo os nossos olhos, né? Acidente, carrega peso, aquilo, outro. E, por exemplo, essa minha amiga que trabalhou lá, ela era psicóloga, e ela falou que o grande afastamento profissional se dava pelo medo, pela ansiedade. Ela disse que durante os anos que ela trabalhou lá, eles nunca tiveram lá nesse setor nenhum caso de roubo à caixa forte. Mas eles falavam que a ansiedade era muito alta, o medo era muito grande, né? Então, isso só nos mostra que às vezes tem empresa, antigamente a gente via com mais, tiver muito em filme, televisão, desenho, assim, empresa está há 144 dias sem acidente de trabalho. Aí o pessoal fala, olha, bacana, né, cara? Ninguém se bate aí. Mas o cara tá falando do risco físico e o mental. E, Diga, Everton, professor, pode falar. mas nem tanto só o trabalhador da empresa sofre por essa pressão, quanto a família também, né, que fica em casa Claro. ansioso. Porque eu tenho, é o marido da minha prima, ele trabalha na Prosegur daqui de Belém, ele é de Certo. segurança. E toda vez que ele sai para trabalhar, é aquela aflição, sem saber no dia de amanhã, né, com essas violências que está decorrendo direto, com assalto Uhum. aos caixas de banco desses caixas fortes. E Sim. então o psicológico da família também fica abalado por conta do que pode acontecer, né?
Pois é, e aí, Everton, a gente cai sobre uma pergunta, e isso é complicado, né? Se a gente fosse uma equipe aqui, eu, tu, a Marta, todo mundo que está aqui, o John, o Sandy, uma equipe de enfermeiros do trabalho, eu pergunto para vocês, o que que a gente ia fazer para diminuir o medo, a ansiedade de um trabalhador desse? Eu não vejo muitas coisas assim tão efetivas, né? O que a gente ia ter que fazer é alguma atividade de dinâmica para eles relaxarem um pouco, se divertirem um pouco, mas inibir, anular o medo, não existe, infelizmente, né? E aí isso daí faz a gente pensar que nós vamos ter riscos muitas vezes que nós não vamos saber lidar. Riscos que, por mais que a gente pense em forma de proteção, a gente não vai conseguir eliminar. E esse medo, esse transtorno de ansiedade, a gente dificilmente vai conseguir lidar, tá bom? Deixa eu espelhar aqui a tela. Bom, eu voltei aqui o slide, pessoal, dentro daquele conceito de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os fatores do ambiente. Para a gente levar em consideração, eu vou usar um exemplo para melhor explicitar essas palavras, tá? Por exemplo, é a ciência que tem como objetivo antecipar. Tá bom. Então, vamos imaginar, né, que nós vamos abrir agora uma loja, né, qualquer, e a gente vai tentar antecipar os riscos antes do trabalhador estar lá. Por quê? Porque quando o trabalhador ele entra no ambiente de trabalho, a gente visualmente já vê, olha aqui, o cara está sentado torto. Pô, olha, aquele negócio está quase para bater na cabeça dele. Ou seja, observação leva à interpretação. Mas quando a gente tenta antecipar, a gente está vendo o ambiente de trabalho sem muitas vezes que o trabalhador esteja inserido. Então a gente olha para ali e pensa, cara, esse cara que vai trabalhar aqui, ele tem 2,8 metros. Essa cadeira é muito baixa para ele. Ele vai ficar encurvado. Aí, professor, mas é a enfermeira do trabalho que faz isso? Algumas vezes, sim. Nós trabalhamos com ergonomia também, tá? Ah, olha só, aquele ventilador está faltando um parafuso. Se ele fizer muita força, ele cai na cabeça de alguém. Ou seja, nós vamos tentar antecipar os riscos antes que eles ocorram. O reconhecimento nada mais é do que o produto da antecipação, né? Então, eu me antecipei no ambiente vendo os riscos, eu reconheci os mesmos e vou implementar o que eu acho necessário para mudar. Por exemplo, olha, esse ventilador caiu um parafuso, eu vou colocar outro. Aí tu para e pensa, mas pô, será que não foi de tanto ele ficar rodando esse ventilador que o parafuso caiu? Então, se eu colocar outro, provavelmente daqui a um mês vai cair de novo. Então, é melhor botar uma armação e proteger esse ventilador. Então, percebam que, às vezes, o que é muito óbvio para ser mudado não vai ser o suficiente para alcançar a saúde do trabalhador. E é por isso que a gente cai sobre o item de avaliar. Avaliar é quando a gente vai fazer a avaliação do que aquilo que você criou é o suficiente ou não para tal risco, né? E por último, o controle, que é o que a gente quer com todas essas atividades, tá bom? Olhem só, gente, aqui nós temos um quadro que fala um pouco sobre gestão de pessoas, né? A gente está falando de higiene ocupacional ainda aqui, e aqui embaixo, enfileirado, nós temos ações de valorização da saúde do trabalhador, tá? Então, tudo que a gente vai falar aqui são características de você constituir um ambiente de trabalho mais seguro, de você ter pessoas mais responsáveis, entre outras características. Vamos ver a primeira delas, da esquerda para a direita. Primeiro, processos de agregar pessoas, né? Quando a gente fala em agregar pessoas, nós estamos falando em tentar passar a todos aqueles profissionais a responsabilidade que cada um tem.
Porque o indivíduo, quando está exercendo seu ambiente de trabalho de forma perigosa, esse perigo não é só para ele. Muitas vezes ele coloca em risco os outros amigos do ambiente de trabalho. Tá bom. E aí vamos dizer que para todo mundo aqui da sala que é um trabalhador, você diz, olha, gente, vamos fazer o seguinte, aqui é um ambiente de trabalho, vamos evitar o uso do celular, tá? Isso daí é perigoso, vamos ter consciência. E as pessoas muitas vezes, tá, tudo bem, entendo, tá bom, beleza. Posteriormente a isso, você tem um processo de aplicar pessoas. Como é aplicar pessoas? É quando num grupo de vários trabalhadores, vocês encontram 2, 3, uns 4 trabalhadores que, não estão seguindo as normativas da empresa. Aí eu te pergunto, bora mandar embora, demitir um funcionário desse? Não, gente. Aí você vai demitir para ele ir para outro trabalho e cometer os mesmos erros? Não. Você vai querer modificar. Já que quase todo mundo já está fazendo o correto, por que não ajudar esse indivíduo a transformar a sua concepção de trabalho? Pô, é verdade. Vamos trabalhar com essas pessoas, vamos. E aí, nós vamos ter um processo de recompensa de pessoas. Só lembrando que cada passo a passo desse é um passo de higiene ocupacional para a gente ter uma harmonia no ambiente de trabalho. O que é o processo de recompensa? É quando o chefe chega às vezes e fala assim, gente, vamos fazer um negócio legal aqui. Se esse mês, aqui no nosso ambiente de trabalho, não ocorrer nenhum acidente de trabalho, tá? Se todo mundo fizer sua parte, no feriado de 7 de setembro, eu dou folga para todo mundo. Porra, todo mundo fica, legal, vamos lá, vamos se esforçar e tudo mais. E ele percebe que dá certo. Aí ele fala, professor, mas o chefe sempre vai ter que oferecer alguma coisa para o pessoal fazer o certo? Não. Ele vai dando recompensa de um pouco em pouco, até as pessoas se habituarem a já fazer o certo. Que de pouco em pouco, ele vai, não, bora fazer assim, até o momento que ele se habitua. E aquilo vira uma rotina, tá bom? Processo de desenvolver pessoas. É quando as pessoas começam já a ter o feeling, né, a percepção do ambiente que ele está inserido e sobre os riscos ali presentes. Então ele olha para tudo e fala, pô, vou falar com o meu chefe, sabe por quê? Porque essa lâmpada, a luz é branca, não é boa, a luz amarela é melhor para cá. Olha, eu vou falar para ele que aquelas cadeiras ali são tudo com parafuso caindo, senão alguém ainda vai cair. Isso é desenvolver pessoas. E aí vai aparecer um que está aqui em negrito, que está em amarelo, né? Porque é considerado um dos mais importantes, que é o processo de manter pessoas, né? Quando eu digo manter pessoas, funciona quando a empresa ela fala, este profissional, ele pode ter errado no passado, ele mudou sua conduta, melhorou e hoje ele ainda ajuda os amigos a ter um comportamento mais saudável no ambiente de trabalho. Ou seja, a gente mudou completamente o comportamento do indivíduo. E isso é um processo de manter pessoas. Por último, gente, dentro desse gestão de pessoas, nós vamos encontrar algo que acontece em muito lugar. É o famoso processo de monitoramento, né? O monitoramento nada mais é do que você fiscalizar, a palavra certa é essa, principalmente os indicadores de acidente. Então, por exemplo, em uma empresa que tinha 300 acidentes de trabalho no ano, e esse ano de 2019 passado registrou 10 casos, isso é importante ou não é? Claro que é. O cara desceu de 300 para 10, para 30, né? Ah, professor, mas ainda existe. Existe, é preciso fazer algo? É. Mas é por isso que a gente vai monitorando os dados, vai monitorando os profissionais para poder ter uma nova perspectiva em um cenário de trabalho mais agradável, tá bom? Aqui a gente cai sobre aquele mesmo conceito que já nós falamos, mas vamos pegar já esse conceito e jogar para cá. Olhem só.
A saúde ocupacional, ela vai ser considerada o bem-estar físico, mental e social. E essa saúde ocupacional, ela é promovida pelo, não vamos esquecer o nome, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conhecido como o PCMSO, tá? O PCMSO, ele inclui alguns exames que a gente já ouviu falar, como, por exemplo, exame admissional, exame demissional, periódico, de mudança de função e de retorno ao trabalho. E quando a gente fala em exame, principalmente o admissional e o demissional, nós estamos falando, infelizmente, de exames que ocorrem de maneira deficiente. Por exemplo, eu não sei quem trabalha aqui já trabalhou, se o Everton trabalhou, a Luzia, quem mais, mas na maioria das vezes, quando a gente faz um exame admissional, pelo menos todas as vezes que eu fiz, a médica do trabalho sempre verificou só minha pressão, perguntou se eu me sentia bem e fazia o quê? Apto ao trabalho. Ela nunca me perguntou se eu tinha algum problema na voz, que não pudesse dar aula, por exemplo. Ela nunca me perguntou sobre problema de ansiedade, né? Então, isso nos mostra que o exame admissional, ele precisa ser muito mais completo, mesmo porque ele vai ser uma forma de segurança para o próprio empresário ou para o próprio trabalhador, tá? Então, às vezes, o cara, quando vai para o exame demissional, é a mesma situação. Por exemplo, a empresa demitiu o funcionário, e aí o funcionário vai lá no exame demissional e a pessoa pergunta, seu fulano, o senhor está sentindo alguma coisa? Não. Aí o cara está morrendo de dor na coluna. Não. Não está sentindo nada? Não, não tenho nada. Tá. Porque ele quer botar a empresa na justiça, mas ele não quer contar para a médica. Tá bom. E outra ocasião, tem alguma coisa para falar? Não, não tenho nada. Tá bom. A médica vai lá e diz o quê? Que não tem nada significativo no exame demissional. Logo depois disso, ele vai para a justiça, vai pedir indenização na empresa, porque ele falou que ele tem uma hérnia de disco na coluna e foi de tanto trabalhar naquela empresa. Tá bom. Primeira coisa em que a empresa vai dizer é o seguinte: olha, juiz, nós temos aqui a cópia do exame demissional do indivíduo e o admissional. No exame admissional não consta nenhuma reclamação do mesmo. E no exame demissional não consta nenhuma reclamação nem nada do tipo. Aí o juiz vai olhar para o trabalhador e vai falar: seu fulano, o senhor sabia disso? Que o seu exame demissional não deu nada? Aí ele vai dizer: não, eu não sabia, porque eu não pensei que fosse isso. Aí o juiz vai falar: mas o senhor assinou esse documento, está aqui assinado. Então o senhor está dizendo que não sentia nada. E aí, independente do que ele fale aí, por exemplo, se ele abrir a boca e falar: não, seu juiz, sabe o que é? É que eu não queria falar para ela que eu ia entrar na justiça contra a empresa. Já era, o cara vai perder a ação. Porque significa dizer que ele agiu de má fé contra os princípios da empresa para poder futuramente colocar na justiça. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Ok, professor. Não. Tá? Tá. E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, porque aqui eu sei, de algumas pessoas eu sei, né? Que a Ivaneide trabalha, eu acho, a Luzia, a Kate trabalhava, acho que o Everton trabalha. E é preciso muita atenção na hora dos exames que nós temos em saúde. Então, o correto é que o exame periódico, ele ocorra, em média, a cada 1 ano, né? E eu conheço pessoas que trabalham há 3 anos no emprego e nunca fizeram exame periódico, né? O exame demissional, o melhor exame demissional que eu já vi aqui no estado do Pará é do SESI. Se eu não me engano, é aquele prédio que fica na Mauriti, na Rua do Porto Dias, lá pela 1º de dezembro. Foi o melhor serviço de saúde do trabalhador que eu já vi.
O indivíduo, quando passa pelo exame demissional lá, ele passa por uma técnica de enfermagem, por uma enfermeira e por um médico. E todos eles fazem abordagens diferentes. Só para vocês terem ideia, lá, até o sono em repouso eles avaliam. O senhor está dormindo bem? O senhor dormia quantas horas antes do trabalho, durante o trabalho e depois do trabalho? O senhor se sente perseguido por alguém? Ou seja, é esse tipo de abordagem em saúde que o trabalhador ele precisa passar. Ou seja, um olhar preocupado dentro de todo o conceito que ele vive, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês na aula de estresse ocupacional que o estresse ele funciona às vezes de maneira diferente para a mulher e para o homem. E eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte: a nossa sociedade ela é uma sociedade extremamente machista, né, preconceituosa. Então, olha que coisa interessante. Eu estava vendo um programa de um pastor que ele faz terapia de casais e ele estava contando os exemplos que ele via dos casais hoje em dia, né? E tinha um indivíduo que ele estava no trabalho e estava tendo, eu acho que eu comentei isso com vocês, ele estava tendo problemas no trabalho, ele estava tendo problema de impotência sexual. Ou seja, ele não estava funcionando muito bem. Tá bom. Aí olha o que acontecia. Quando ele chegava em casa e ele procurava a esposa às vezes estava cansada e falava o que para ele? Amor, hoje não vai rolar não, tá? Tô cansada, eu não tô com cabeça. Tá bom, sem problema, vamos deixar para outro dia. Tá bom. Quando a mulher chegava para ele e falava, vem cá, vamos namorar, e que ele estava extremamente cansado, estava aborrecido com o trabalho, ele não falava para ela isso. Ele ia forçar ter a relação. Quando chegava na hora, o que é que acontecia? Não funcionava. O que é que a mulher vai pensar? A mulher, meu marido não fala de nenhum problema que ele tem, ele não me falou nada e veio namorar comigo e não funcionou. Então, provavelmente, o problema é comigo. É a primeira coisa que ela vai pensar. E aí o homem, com aquela concepção de que ele nunca pode dizer que ele está com problema, que ele sempre está ali para atividade sexual, ele acaba gerando um efeito dominó na relação que ele tem com a esposa, com o parceiro, com a parceira, ou seja lá com quem for. Então, a gente percebe como uma coisa pequena no ambiente de trabalho pode ter proporções gigantescas no ambiente familiar. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não? Gente, eu vou pausar aqui rapidinho. Olha, que está passando na sessão da tarde? Ah, não tem nada hoje na sessão da tarde. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou rapidinho aqui só pegar uma água, só vou pausar. Me dê 5 minutos. Bom, vamos continuar aqui com os slides de vocês. Espera aí. Ainda não deu 5 minutos. Mas o que é que tu estava fazendo? Não deu tempo nem de beber água. Tá, eu fui lá no bebedouro, bebi água e voltei e tu não consegui beber água. Não. Olhem só, gente, vamos aqui para um pouco, né, do conceito que a gente falou daqueles princípios de atuação lá atrás, tá? Primeiro, antecipação nada mais é do que identificar os potenciais de risco a perigos à saúde, antes que um determinado processo industrial seja implementado ou modificado. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, aqui dentro é um escritório, vamos imaginar a sala de aula como um escritório. E aí você quer dividir essa sala e colocar uns arquivos e continuar como escritório. Será que isso modifica alguma coisa? Não sabemos. Então, a antecipação é logo procurar os riscos que podem existir. Reconhecimento, análise e observação do ambiente de trabalho a fim de identificarmos os agentes existentes, os potenciais de risco a eles associados e qual a prioridade de avaliação ou controle nesse ambiente. A avaliação designa principalmente as medições e monitorizações que serão conduzidas no ambiente de trabalho. E por último, que eu falei para vocês, o controle,
que está associado à minimização ou eliminação dos potenciais de exposição antecipados, reconhecidos e avaliados no ambiente de trabalho. Então, gente, é assim, quando vocês forem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, lá na Serpasa, que é a Serpa, né, onde produz a cerveja, o profissional que fica lá direto é o técnico de enfermagem que é capacitado na área de saúde do trabalhador. Então, todo dia, ele escolhe um setor lá do ambiente de trabalho para observar como os funcionários agem lá dentro. Então, por exemplo, hoje ele vai lá para a área de lavagem das garrafas. E ele fica lá olhando o funcionário, fazendo a sua atividade e vendo o que ele pode estar fazendo de errado ou como ele pode estar, né, ali presente em alguma situação de risco, tá? Então, no outro dia, ele ia lá para o laboratório, porque lá dentro da Serpes tem um laboratório de bioquímica, onde eles avaliam o produto, a qualidade do produto e tudo mais. Então, é isso que é importante a gente saber. Todo profissional da saúde do trabalhador, ele lida diretamente e constantemente com a saúde dos seus funcionários, tá? Olhem só, aqui nós vamos ter dois exemplos da diferença do que é risco e o que é perigo. O que é o perigo? Olhem só. Perigo é uma situação ou fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais, doenças, danos materiais e ao meio ambiente de trabalho, ou a combinação dos mesmos. Então, o perigo, ele vai ser uma situação já direta de ocorrência. Por exemplo, vamos imaginar numa madeireira que caiu várias estacas de madeira e elas ficaram umas sobre as outras. E elas não caíram sobre ninguém porque elas estão presas entre si. Aquilo a qualquer momento pode cair sobre a cabeça de todo mundo. Ou seja, é um perigo iminente, tá? Já o risco é a combinação da probabilidade e gravidade, né, consequência de um determinado evento de ocorrer. Por exemplo, pessoal, quando chega da rua e não limpa o pé no tapete que tem lá na empresa, às vezes, quando eles chegam com o sapato molhado, eles têm um risco de escorregar naquele escritório. Ou seja, o risco já vai ser uma probabilidade de ocorrência um pouco menor do que a situação de perigo, tá bom? Não esqueçam isso. Gente, deixa eu só pegar um vídeo aqui para vocês, ver se eu acho aqui para compartilhar. Só um minuto. Só um minuto. Oi, gente, olhem só. Eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês e aí eu vou narrando aqui para vocês do que é esse vídeo, tá? Ele é um vídeo que mostra um pouco pra gente o processo produtivo na Serpa, tá? Então, olhem só. Isso aqui é um antigo prédio da Serpa, né? Foi fundada em 1963 e hoje, né, eles funcionam através da produção de vários produtos. Então, olhem só, nessa imagem aqui um pouco anterior, nós conseguimos ver dois funcionários, né, aqui atrás da imagem, e nós conseguimos observar o processo produtivo da empresa, tá? Só lembrando que aqui no estado do Pará, a Serpasa,
ela é uma das empresas mais referência no termo de saúde do trabalhador, tá? E na história do Pará, vocês sabem me dizer qual foi a empresa que mais teve causa trabalhista em cima? Tanto por causa salarial como por acidente de trabalho? Não, professor. Foi a Yamada, tá? Mas Então, eu não falei. pensou? E aí a Yamada foi até hoje a empresa com maior número de ações trabalhistas. A Yamada teve tanta ação trabalhista que o valor estimado hoje em dia da indenização é de aproximadamente R$ 1 bilhão, de tanto trabalhador. Vocês já pararam para pensar nisso? É muito dinheiro, né? Então, olhem só, aqui dentro desse processo produtivo, quando a gente olha, a gente pensa, olhem para essa imagem, gente. Pô, será que esse cara realmente tem algum risco aí? Parece tão tranquilo esse ambiente de trabalho, né? Na verdade, é um ambiente de trabalho extremamente perigoso, né? Se vocês tiverem a possibilidade de realmente ir comigo na Serpasa, esse ambiente aqui, olha, por onde as garrafas passam, eu vou até mostrar aqui, aqui, ó, por exemplo, abaixo dessa área das cervejas, é um ambiente muito molhado, né? E às vezes, mesmo o profissional com calçado para evitar escorregar e coisas do tipo, mesmo assim o ambiente, ele ainda se torna perigoso, tá? Uma outra coisa importante é o seguinte, vocês estão vendo essa imagem aqui de várias garrafas, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai visitar essa área, a cerveja é engarrafada nessas garrafas aqui a uma temperatura de 1 grau. Isso é muito gelado, né, gente? Tu já pensou, tu tá em pé aqui vendo tudo isso de cerveja a 1 grau? Aquelas garrafas geladinhas, tu tá ali olhando, beleza, dá vontade de virar mais na boca, né? E aí o que é que acontece? Esse trabalhador que trabalha constantemente sob essa temperatura tão pequena, ele pode ter problemas de pele, ele pode ter problemas respiratórios, ele pode ter problemas oculares devido ao ressecamento da córnea, entre outros elementos, tá? Vamos continuar vendo aqui o processo produtivo. Tá? Aqui é só o processamento da água que eles utilizam, né? E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Há um início do semestre agora, vocês ouviram falar naquele caso daquela cervejaria Becker em Minas Gerais, que contaminou e o pessoal bebeu? Vocês lembram disso? Sim, sim. Sim? Uhum. E olha que coisa interessante. Antigamente se falava que a serpa, olha que coisa curiosa, assim como a tijuca, elas estavam causando diarreia nas pessoas. Vocês já ouviram essa história? Tem gente que fala, quando eu bebo muita tijuca, me deu dor de barriga. Antigamente tava muita serpa, dava dor de barriga. Né? Eu não sei se isso é verdade, eu nunca passei mal tomando tijuca e tudo mais, mas descobriram que a fórmula do antigo mestre cervejeiro da serpa, ele tinha uma tendência de causar algumas variações gastrointestinais. A serpa até hoje nunca disse se esse mestre cervejeiro fez isso propositalmente, por algum motivo, ou se foi só um erro de fórmula que causou isso tudo. Mas só para vocês terem ideia, a serpa, ela quase fecha por causa desse evento, sabia? E aí, depois que isso aconteceu, eles reformularam o parque industrial deles, e foi quando a Serpa lançou o seu próprio refrigerante. Vocês lembram aquele refrigerante de garrafa de vidro da Serpa? Guaraná, cola, não sei o quê. Lançou energético, lançou aquelas serpas que era do Paysandu e do Remo, a Tijuca, aí voltou a crescer dentro do processo industrial, tá? Então, gente, é assim, mesmo aqui a gente tem um processo que mostra a utilização da levedura, e quando a gente olha um tanque desse tamanho, né, é um tanque de milhares de litros, só para vocês terem ideia,
A levedura, que é o processo, né, que vai ocorrer, que conta com alguns micro-organismos, para você utilizar dentro de um barril enorme desse, é utilizado um volume aproximadamente desse tamanho, olha, de micro-organismos para poder agir em cima da cerveja. O mais curioso de tudo é que a Serpa tem exemplos de profissionais que contaminaram o refeitório com esses micro-organismos. Sabe por quê? Pela simples não lavagem das mãos e por não tirarem o EPI e descartarem no lugar certo. Então, às vezes, eles tiravam a luva e colocavam em cima da mesa. E aí acabavam contaminando, infelizmente, o ambiente de trabalho. Olha aqui, eu vou repetir o vídeo. Prestem atenção nesse cara. Isso aqui é um fardo, né? Provavelmente um fardo de 30 quilos ou mais. Olhem só o movimento que esse funcionário faz, né? Olha só, ele abaixou assim a coluna praticamente 90 graus em relação, olhem só, em relação às pernas. Essa não é a forma correta de transportar carga. Coluna, olhem, prestem atenção disso. A coluna nunca pode se curvar. A gente sempre tem que descer o corpo como se fosse se agachar e transportar esse peso. E hoje já se utiliza um maquinário que é capaz de atravessar na altura dos olhos do funcionário esse peso, tá? Vamos continuar assistindo. E aí se faz uma propaganda, né? Um vídeo antigo. Isso aqui, gente, olhem só, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Ó, isso aqui que a gente vê é uma imagem de um controle industrial, né? Muitas vezes a gente escuta falar em mapa de risco, isso aqui não é um mapa de risco. Mas isso aqui serve para o profissional da saúde do trabalho saber onde pode estar existindo cada risco. Por exemplo, olha, aqui no canto superior, quando a gente vê essa cor vermelha, o cara que vê isso, ele pode entender que aqui nessa área as máquinas estão desligadas, porque a gente consegue ver essa luz vermelha. Então a gente pode entender que o funcionário aqui dentro, ele pode trabalhar com um pouco mais de segurança. Aqui para baixo, quando a gente vê as duas luzes azul clara e azul escura, a gente já percebe o quê? Percebe que aqui todas as máquinas estão ligadas. Ou seja, isso já é uma situação de risco, tá? Vamos continuar com a imagem. Ó, outro elemento importante, processamento e armazenamento do material, tá? Aqui, gente, nunca aconteceu isso, tá? Porém, na Schincariol, antes de ser a Schincariol, acho que ela era uma empresa japonesa, teve um funcionário que, infelizmente, quando foi fazer a limpeza de um negócio desse, esqueci o nome agora, ele escorregou e bateu com a cabeça. E acabou que sofreu um traumatismo, ele desmaiou, né? Passou um tempo afastado por causa de um traumatismo, que ele teve uma pancada forte na cabeça. Graças a Deus voltou a trabalhar. Mas aí, por exemplo, quando a gente vê um lugar como esse, o cara estava fazendo uma limpeza aqui por fora, uma coisa externa. E aí eu pergunto para vocês, quem imaginaria que ele ia escorregar e bater a cabeça, por exemplo, né? Então são exemplos para a gente ver a dinâmica que envolve acidente de trabalho, né? Aqui eles estão mostrando uma área que existe lá. Eu não sei se eu comentei com vocês que tem um refeitório, que no final da visita eles dão um produto para a gente degustar, inclusive dão tijuca para a gente tomar. Esse refeitório passou por uma reforma. Adoro. Hoje eles têm no refeitório uma parede toda envidraçada que dá assim pro rio e tudo. É uma coisa fora do comum, é muito bacana. E aí, gente, a gente percebe que aqui dentro dessa parte de convivência do funcionário, independente dele encontrar, ele está aqui, professor, porque ele está na hora do almoço. Não importa.
Se alguma coisa acontecer com eles aqui mesmo no horário do almoço, por exemplo, o banco desse quebra, ele é caracterizado como um acidente de trabalho, tá? Olha só, eles vão mostrar a alimentação. Eu vou até voltar um pouco aqui, que lá eles oferecem essa parte da alimentação, e aí a gente pensa, professor, e aí? O que é que eles comem lá? Tipo, hoje eles vão comer feijão, arroz, outro dia eles vão comer... Gente, alimentação, só existe um tipo de profissional que pode fazer a organização nutricional de um funcionário em qualquer empresa. É o nutricionista, tá? O dono da empresa não pode chegar e falar, olha, galera, hoje eu vou fazer churrasco, bora pegar as tijucas aqui mesmo da serpa e não sei o que. Não pode fazer isso, sabe por quê? Porque quando ele oferta um alimento que para o funcionário pode aumentar a glicemia dele, já que ele é diabético, pode causar aumento do colesterol e tudo mais, ele está causando um dano ao organismo do indivíduo. Tá? Então, toda empresa, não esqueçam disso, que oferta um serviço de alimentação do seu funcionário, precisa existir acompanhamento nutricional, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Eles mostram aqui agora o serviço de assistência médica da Serpa. Como é que funciona esse serviço, gente? Eles não, como é que eu digo para vocês? Eles não estavam agindo só quando o indivíduo ele tinha um problema de saúde. Não, eles faziam consultas periódicas de enfermagem e de medicina com um funcionário. Então, o enfermeiro ele conseguia acompanhar evolução de sinais vitais, ele podia avaliar, por exemplo, pressão arterial, e aí ele conseguia fazer uma ação já mais eficaz para o funcionário, ou seja, um serviço muito bem organizado. Tá? Aqui é uma visão externa da empresa, processo produtivo, né? E até a água que é eliminada no ambiente. Então, eles tentavam, de todas as formas, mostrar como a empresa, além de focar no processo produtivo, que é muito importante, ele valoriza o trabalhador de toda forma, né? Ofertando a própria alimentação, ele oferece o uniforme lá, existe a lavanderia da empresa. Aí a gente para e pensa, professor, mas lá na Serpa o pessoal deixa a roupa lá, é lavada e passada para ele. É. E aí eu te pergunto o seguinte, tu que vai todo dia de jaleco para o hospital, tu não acha que isso deveria acontecer? Será que o certo não era você tirar o jaleco na porta do hospital e entregar na lavanderia e lavar e entregarem para você limpo? Ao invés de você sair com esse jaleco, colocar lá no banco do carro, pegar esse jaleco, botar lá na tua casa para o teu filho entrar em contato com aquele material contaminado? Então, Seria o né, ideal, né? Mas não acontece. pois é, seria o ideal, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns hospitais, em Belém, eu nunca vi, tá? Mas, por exemplo, em São Paulo, eu já vi casos de hospitais que eles dão 4 pares de roupa para o funcionário, que é o jaleco, às vezes é um jaleco cinza, ou um jaleco branco, estando baixo, e aí eles fazem toda a escala. Vai trabalhar segunda, põe para lavar segunda. Pega o outro, vai trabalhar, eles dão 5, se eu não me engano. Vai trabalhar terça, deixa terça. Quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, ele pega todos os uniformes de novo, passados e lavados e leva para casa. E na segunda-feira começa a mesma coisa. Isso é uma coisa de uma empresa extremamente organizada, né? Que realmente se preocupa com o risco de infecção e tudo mais. Mais alguma pergunta, gente? Nada? Perfeito. Só espelhar aqui novamente, gente. Espera aí, só um minuto. Bom, olhem só. Quando a gente fala nos riscos,
e principalmente a gente fala do risco químico, do risco biológico, a gente pode abordar uma palavra chamada de toxicologia. A toxicologia, quando a gente escuta, as pessoas pensam logo em exame toxicológico, né? Pensam, por exemplo, será que aquele indivíduo entrou em contato com alguma substância? Será que ele usou droga? O que está acontecendo? Nós vamos ler aqui alguns conceitos que são importantes dentro do critério toxicológico no ambiente de trabalho. Tá. Primeiro, é o que nós chamamos de relação dose-resposta. O que é a relação dose-resposta? É um produto da concentração do agente pela duração de tempo da exposição ao mesmo. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você está com um paciente agora que é portador do Covid, né, da Covid. E aí ele está, por exemplo, sem utilizar máscara e você ficou 10 segundos em contato com esse paciente. Tem um risco de adoecer? Tem. Mas eu te pergunto o seguinte, será que esse risco não ia ser maior se tu passasse 2 horas em contato com ele? Claro que sim. Então, a relação dose-resposta sempre quer nos dizer que, por exemplo, o cara para sofrer com risco químico, para sofrer com risco biológico, sempre é necessário uma determinada quantidade daquele elemento para causar algo circunstancial no corpo, tá bom? As vias de penetração mais famosas dos agentes químicos são a via respiratória, cutânea e digestiva. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Respiratório, o que é que acontece? Muitos profissionais entram em contato com produtos extremamente voláteis. O que é que significa dizer isso? São produtos que evaporam, né? Ficam dissipados no ar com muita facilidade. Um desses exemplos é a água sanitária. Eu até dei esse exemplo para vocês na aula passada. Tá bom. Outra via de penetração é a via cutânea, ou seja, pela pele. Não esqueçam que a nossa pele ela é o maior órgão do corpo humano. E ela também causa um efeito de transpiração. Então, da mesma forma com que ela é capaz de botar para fora algumas substâncias, ela também absorve algumas substâncias. Então, tem gente que às vezes manuseia algum material e quando entra em contato com a pele, existe queda dos pelos, a pele fica ressecada e às vezes criam até feridas no tecido. E por último, via de penetração é a digestiva. Qual é o exemplo mais famoso? O pessoal manuseia o material contaminado, depois, sem querer, pega no alimento ou coloca a mão na boca e, infelizmente, a gente acaba vendo aquela intoxicação que a gente já conhece. Entre os tipos de intoxicação, nós temos 2 tipos muito famosos. Um é a que a gente chama de intoxicação aguda e o outro de intoxicação crônica. A diferença de um para o outro sempre vai ser o tempo relacionado à manifestação do corpo. Por exemplo, na intoxicação aguda, podem provocar alterações profundas no organismo em um curto espaço de tempo, por exposição a altas concentrações. Então, por exemplo, o rapaz trabalha com serviços gerais. E aí ele foi lavar um pano, meteu a mão sem luva no balde com água sanitária, espremeu o pano. Quando ele olha à tarde, a mão dele está toda ferida, né? E isso é uma intoxicação aguda. Já a crônica podem produzir danos consideráveis ao organismo, porém a longo prazo, por exposições contínuas e baixos níveis de concentração. Professor, qual é um exemplo que a gente tem disso? Às vezes tem pessoas que trabalham num ambiente qualquer que ficam sentindo os odores de alguns produtos químicos, principalmente produto de limpeza. E aí o que é que acontece? Passa 1 ano, passa 2 anos. No segundo ano ele percebe que as vias aéreas elas estão muito ressecadas.
né? E com o tempo ele vai percebendo um sangramento nasal com uma facilidade muito grande. Isso ocorre porque a mucosa nasal ela não aguenta mais entrar em contato com aquele elemento químico. Ou seja, levou 2 anos para o corpo manifestar algo, né? Bem diferente de uma intoxicação aguda. Bom, falamos de toxicologia e estamos aqui voltando a falar dos famosos riscos ambientais, que agora nós podemos chamar de riscos ocupacionais, né? Os principais fatores que nós temos hoje desencadeantes das doenças ou danos à saúde, lembrem-se, né, que a gente já está falando de risco ocupacional para doença ocupacional. São vários, né? Aqui estão listados, né, exemplos de alguns, e a gente vai falar e comentar sobre alguns. O primeiro deles é o tempo de exposição. Logicamente que a frequência com que você entra em contato com algum elemento, ela é determinante para você apresentar uma manifestação biológica clínica ou não. Como assim, professor? Dei um exemplo aí. Tá, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez na UFPA, existe o restaurante universitário lá, que a gente chama de RU. E naquela época eu estava acompanhando a enfermeira do trabalho da UFPA. E a nutricionista do RU fez uma solicitação ao UFPA para receber o adicional de insalubridade, visto que ela estava exposta, né, a uma situação de risco ocupacional. Então, a gente pode pedir insalubridade por exposição, né, risco químico, biológico, e aí o que foi que aconteceu? Quando a gente chegou para ver, porque a gente tem que investigar a área para ver se tem um risco, a gente percebeu de cara que ela, como nutricionista que às vezes ia na cozinha, ela tinha direito à insalubridade. E quando a gente chegou lá, tinha um funcionário, né, que ele trabalhava numa panela industrial, né, mexendo lá, fazendo a comida. E quando faltava alguma coisa, gente, era um calor absurdo. E quando faltava alguma coisa, ele ia no tipo um frigorífico que tinha lá dentro, abria aquela porta e ele pegava o que precisava lá dentro e trazia. Ou seja, o cara saía de uma temperatura extremamente quente para uma extremamente fria. E aí a gente falou, cara, que coisa perigosa, né? Porque hoje em dia as pessoas morrem, sempre morreram de choque térmico. E a gente foi perguntar para ele, né, como é que estava o trabalho, o que é que ele estava sentindo. E ele nos relatou, gente, olha que assustador. Ele nos relatou que em 3 anos trabalhando lá, ele já tinha desmaiado 7 vezes no ambiente de trabalho. Tinha desmaiado 7 vezes no ambiente de trabalho, né? Graças a Deus, ele não teve nenhuma paralisia de membros, não teve nada muito significativo. Mas eu boto vocês para pensar. Vocês já imaginaram o que é um funcionário desmaiar 7 vezes no ambiente de trabalho? Vocês conseguem pensar a sorte que esse indivíduo teve de não morrer com um choque térmico, né? Então, gente, isso aí nos mostra que quanto mais exposto, por exemplo, ele ficar, provavelmente uma hora ou outra ele ia ao óbito, infelizmente, tá? Outro exemplo que nós temos aqui, suscetibilidade do indivíduo. É claro que como nós temos características individuais, um é diferente do outro, cada um vai ter uma característica pessoal que pode levar você a ter um risco maior, né, de ter alguma doença. Vamos dar um exemplo. Professor, que tipo de enfermeiros, por exemplo, são mais propícios a terem, por exemplo, o risco biológico, por exemplo, de entrar em contato com alguma coisa e adoecer? São os profissionais que possuem algum tipo de câncer, os profissionais que fazem algum tratamento que cause a
baixa no sistema da imunidade. Por exemplo, doença autoimune, a maioria das pessoas tem isso. Enfermeiros que estão com sobrepeso, ou na verdade a gente chama de obesidade, né? Então, todas essas pessoas, as pessoas que bebem exageradamente, né? Ou fumam, e os diabéticos e hipertensos. Então, são os grupos com maior chance de terem reações biológicas, tá bom? Outra coisa importante é a concentração ou a famosa intensidade. A gente vê muito isso quando a gente estuda doenças transmissíveis, que é saúde do adulto 12, eu acho. Não sei quem foi que deu para vocês no semestre anterior. Esse semestre, eu acho, né? Nem sei. E aí, o que é que acontece? Eu acho que é essa disciplina, né, que a Estela dá para vocês, não estou lembrado. Quando vocês forem estudar doenças infecciosas, vocês vão aprender que quando o nosso corpo ele entra em contato com, por exemplo, uma bactéria da tuberculose, não vai acontecer nada com a gente. Quando entra em contato com 2 bactérias da tuberculose, não vai acontecer nada. Com 3, nada. É preciso uma quantidade X, né, para ser o suficiente para infectar o corpo de maneira que ele consiga desenvolver sintomas. Então, quando a gente fala de concentração e intensidade, nós estamos falando de uma concentração suficiente para poder gerar um dano no indivíduo. Outra coisa importante é a forma do agente transmissível, né? Nós ouvimos falar sobre o vírus, né, da Covid-19, que tem essa, né, conhecido como coronavírus, né, que corona em latim significa coroa. Ele tem aquelas pontas, né, pelo corpo, é uma estrutura responsável por características da própria proteção. Então, aquela característica que ela tem, que o vírus tem, já é uma característica que vai fazer com que o corpo ele sofra ainda mais com um processo viral. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem muito trabalhador que trabalha no processamento de lixo, né? Recolhimento de lixo e tudo mais. E aí, às vezes, entra em contato com o que a gente chama de Clostridium tetani. Ele causa aquela doença famosa chamada de tétano, que tem muita gente que pensa que o indivíduo precisa pisar em um pedaço de ferro enferrujado para ter a doença. E, na verdade, não é só assim que se pega tétano. Às vezes, quando você trabalha desmontando uma estrutura de um local que tem a parte enferrujada, a vibração pode eliminar bactérias dessas que podem entrar em contato com a mucosa, né, do olho. E aí eles liberam essa toxina que é suficiente para causar cegueira, né, causar formação de pus e até mesmo a morte dos indivíduos, tá bom? Outro, falta de manutenção nas máquinas. Isso é um exemplo também famosíssimo, né? Tem gente que algumas fábricas por aí, hoje é mais difícil de ver isso, mas principalmente fábrica de tecido. Antigamente a gente fazia visita em fábrica de tecido, a gente olhava aquelas máquinas, olha, de 1960, 1970, ou seja, máquinas tão antigas e que não passavam por manutenção constante. E isso, infelizmente, gerava acidente ocupacional, né? As máquinas, infelizmente, principalmente aquelas movidas a combustível, queimavam muito combustível e liberavam muito dióxido de carbono. As pessoas passavam mal por causa disso. São um dos exemplos, tá? Falta de treinamento. Isso é conhecido na nossa área, gente, como educação continuada. A educação continuada é quando aquela empresa ela oferece para o seu trabalhador uma coisa muito famosa chamada de treinamento, né? Por exemplo, olha, eu não sei se foi com vocês que eu comentei, mas o Ofiloiola, há muitos anos atrás, comprou uma máquina, acho que era de tratamento do câncer, sei lá o que era, que custou mais de R$1 milhão. Tá bom. Quando a máquina chegou no hospital, eles descobriram que eles não tinham funcionário capacitado para mexer naquela máquina.
e que tinha que mandar o funcionário para outro país. Ah, quem vai, quem não vai. Na época não tinha funcionário concursado, eles não iam mandar o contratado. Vocês sabem o que foi que aconteceu? Passou tanto tempo, tantos anos, que aquela máquina ela ficou obsoleta, né? Ou seja, ela já não era mais tão importante no ambiente hospitalar. E aquela máquina nunca saiu da caixa. Foi comprada por mais de R$ 1 milhão e não foi utilizada. Tá bom? Outros exemplos. Desconhecimento dos riscos, falta de equipamentos de proteção e a inobservância das normas de segurança. Então, pessoal, aqui por último, a gente está falando de algo que a gente comentou na aula passada dentro da constituição do mapa de risco, né? Que é, por exemplo, o indivíduo, quando ele está no ambiente de trabalho, principalmente um ambiente de trabalho grande, né, formado por vários profissionais, e que ele não tem a dinâmica de entender tudo o que acontece ali. Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente, quando vai visitar algum local, a gente vai conhecer um novo ambiente de trabalho, a primeira coisa é saber tudo o que se produz ali dentro, né? Principalmente para você entender os riscos que ali vocês guardam. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês olham para cá, para a Isamás, e quando a gente pensa, por exemplo, professor, se o senhor fosse enfermeiro do trabalho da Isamás, em relação ao risco envolvendo botijão de gás, a gente pensa logo no quê? Na lanchonete, não é verdade? Mas lá para trás, para perto dos laboratórios de informática, a gente tem uma cozinha que é dos funcionários aqui da Isamás. Então, se eu, Adilson, nunca tivesse ido lá para trás, eu nunca saberia daquela cozinha, porque ninguém me falou sobre ela. Então, é por isso que o profissional ele deve conhecer cada estrutura que é presente no seu ambiente de trabalho. Tá bom? Gente, alguma pergunta? Eliel, Marielle, Alissa, Everton, Thiago Lander, Ivaneide, John, Kate, Maria, Marta, Mary, Raquel, Sandy. Tudo sob controle. Tá. Gente, eu preciso pedir um favor para vocês. Durante 5 minutos de verdade agora eu vou precisar parar, tá? Tô com muita dor de garganta. Eu vou beber mais uma água. Vamos dar só uns 5 minutos de intervalo, por favor. Tá bom? Só um minutinho. Ok. Gente, eu vou espelhar novamente aqui os slides de vocês, tá? Para a gente finalizar logo essa parte que envolve... Rapidinho, só um minuto. Só ver aqui... Slide... Só um minuto, gente, rapidinho. Bom, pessoal, olhem só. Quando a gente fala desses fatores desencadeantes, das doenças, os danos à saúde, nós precisamos entender que não é apenas essa listagem que nós temos aqui que está relacionado a esse risco total. Aqui nós temos os principais, logicamente, elementos que no ambiente de trabalho que impulsionam isso, mas não deixem de lembrar que hoje o fator humano, ou seja, o risco que o indivíduo ele tem assumido do ambiente de trabalho, ele é um risco suficiente para ser maior do que todos esses elementos aí presentes dentro do ambiente do trabalho. Então, o que é que acontece? Nós temos, quando a gente fala de atos inseguros, ainda a maior concentração de risco ocupacional no ambiente de trabalho. Em compensação, todos esses aqui, mesmo sendo importantes, eles ainda têm ocorrido numa proporção bem menor do que os atos em si, tá? Uma coisa importante para a gente entender dentro desse padrão. Vocês podem perguntar assim, professor, me diga uma coisa. Aqui, dentro de todos esses critérios que estão aí, tempo de exposição, falta de sinalização, treinamento, seja ele qual for, o enfermeiro sempre
vai agir em cima de todos esses critérios ou vão existir características no ambiente do trabalho que não estão relacionados ao papel do enfermeiro? Existe, gente. Nem sempre as atribuições serão apenas do enfermeiro. Por exemplo, quando a gente fala de sinalização, de caracterização de algumas estruturas físicas no ambiente do trabalho, isso muitas vezes é uma responsabilidade do engenheiro de segurança do trabalho, do técnico em segurança do trabalho, tá? Quando nós falamos de saúde, professor, porque aquele indivíduo ele adquiriu uma doença pulmonar relacionada àquela exposição respiratória. É o enfermeiro que vai ficar cuidando dele? Não. Nós vamos ter um médico do trabalho, que é quem, por exemplo, vai fazer diagnóstico muitas vezes, é quem vai fazer o acompanhamento em saúde. O nosso papel dentro do ambiente de trabalho, ele quase, né, na sua maioria, eu digo quase porque a gente não está falando de uma regra, ele quase sempre vai nos posicionar dentro do ambiente de prevenção. Ou seja, a maioria dos nossos serviços vão ser no âmbito da prevenção. E dificilmente a gente vai querer, não confunda com ter com querer, dificilmente a gente vai querer passar desse patamar. Sabe por quê? Porque se a gente passar da parte de prevenção para intervenção, significa dizer que o nosso papel preventivo no ambiente de trabalho, ele não funcionou corretamente. Ou seja, ele não foi suficiente para a gente gerar um ambiente saudável. E aí a gente vai sobre um ponto importante, que é o seguinte: quando o profissional ele deixa de ofertar a nível preventivo as ações de segurança do trabalho e percebe-se que ele não conseguiu evitar muitos acontecimentos, é quando a empresa começa a pensar, será que esse enfermeiro do trabalho ele está sendo bom o suficiente no nosso local aqui de trabalho? Será que ele tem feito ações significativas de promoção à saúde realmente? Será que vale a pena manter esse profissional aqui conosco? E aí acontece o que muitas vezes a gente vê no ambiente do trabalho. A empresa ela não tem a obrigatoriedade de te contratar. Só para vocês terem ideia, só existe obrigação de uma empresa contratar, por exemplo, um enfermeiro de trabalho, empresas com mais de 2.000 funcionários. Porém, algumas empresas, mesmo não tendo a obrigatoriedade de contratar um enfermeiro do trabalho, ainda chamam esse profissional para estar ali no seu ambiente e tudo mais. E muitas vezes o profissional ele não faz a sua parte. E aí o dono da empresa acaba percebendo que não vale a pena a gente manter esse tipo de profissional, então vamos afastar do ambiente. Tá bom? Olhem só, vamos continuar. Oi, alguém quer falar alguma coisa? A gente já falou um pouco sobre a classificação de risco e falamos na aula passada sobre os riscos físicos, os químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, tá bom? Vamos falar um pouco aqui sobre os ruídos, né? Vamos falar essencialmente desse primeiro risco físico que nós temos, que é um risco circunstancial, né? Principalmente para aqueles que trabalham em ambientes com maquinário, principalmente maquinário pesado, né? Empresa que produz carro, máquinas em geral, entre outros. O ruído, ele é o barulho ou som indesejável produzido por máquinas, equipamentos ou alguns processos produtivos. Quando a gente pensa, pessoal, por exemplo, hoje a criança, quando ela está lá na casa dela, que ela está no computador, ela está usando um fone de ouvido, tem muito médico que já diz que o uso contínuo do fone de ouvido, seja para adulto ou para criança, ele é muito perigoso, né? Agora você imagina você aguentar uma carga excessiva de som no tímpano, né?
que é que acontece? Quando a gente escuta o som de algo, significa dizer que aquela coisa ou algo, ela teve uma vibração X, que emanou uma onda com alguma frequência. O teu tímpano, ele vibra na mesma frequência e passa aquele sinal para o cérebro. E aí você consegue escutar, interpretar o que seria aquele ruído ou aquele som. Quando esse processo ele ocorre continuamente, o tímpano ele é exigido cada vez mais. E, entre aspas, isso vai causar um cansaço no tímpano, né? Isso vai deixar aquela estrutura auditiva muito mais cansada. E aí, sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que têm aquela famosa otite. É uma inflamação que pula para uma infecção do conduto auditivo e quando eles balançam a cabeça, colocam um algodão ou um cotonete, acaba saindo até pus do conduto auditivo. Tá? Quais são os efeitos do ruído na audição? Sensação de zumbido, né? É aquela sensação, parece que o som está preso ali dentro do seu ouvido. Uma surdez temporária. Tem gente que passa o dia trabalhando, quando chega em casa não está escutando nada. Aí quando dá 10 horas da noite, a audição volta a funcionar. Ruptura do tímpano. Essa ruptura do tímpano pode ser tanto por um som muito agudo, assim como pode ser de diversos problemas inflamatórios, infecciosos pelo qual o indivíduo passa. Tá? E a surdez permanente. Só lembrando que o profissional que passa no ambiente de trabalho pela surdez permanente não significa, gente, que ele vai ser demitido ou que ele vai precisar se afastar do trabalho. Não. Toda vez que um indivíduo ele sofre um problema como esse, é avaliado a capacidade que ele ainda tem de exercer sua força de trabalho. É por isso que no supermercado, por exemplo, a gente percebe tem deficiente visual, deficiente auditivo, né? Ou seja, nem toda deficiência ela vai limitar o indivíduo a exigir a sua força de trabalho, tá bom? Bom, ainda falando do ruído, mas os seus efeitos no ambiente de trabalho, né? Só um minuto, gente. Deixa eu só ver quem está aqui na porta. E aí, gente, o que é que acontece? Quando a gente vive sobre alto ruído, e às vezes esse ruído ele pode ser até aquele colega de trabalho que tem o hábito de colocar uma caixa de som e constantemente ficar ouvindo aquele tipo de som alto, às vezes irritativo, quais são os efeitos, né, desse elemento dentro do ambiente de trabalho? Primeira coisa, que na maioria das vezes é considerado um pouco irrelevante, é os problemas na comunicação. Né? Esse problema na comunicação é por causa do seguinte fato: quanto maior for a situação de ruído, mais estresse isso causa no indivíduo, né? E menos aberto ele se torna a estar expondo isso ao colega de trabalho ou até mesmo à gerência. Outro elemento importante é a baixa concentração. E claro que se esse ruído for muito intenso, a baixa concentração vai levar o mesmo ao risco de acidente ocupacional, a realizar algum procedimento inadequado ou outros quaisquer. Vou dar um exemplo para vocês que é muito famoso. Hoje a gente vai para o hospital, tem gente que vai trabalhar no hospital, tem gente que vai trabalhar em algum lugar, e aquele ambiente onde você trabalha está em reforma. Então, tu já imaginou, tu tá lá na enfermaria e aquele barulho de martelo, tá, 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 o dia inteiro lá. Isso vai lhe deixar estressado,
vai lhe deixar cansado, com desconforto altíssimo, com nervosismo. E é claro que quando a gente está falando do cuidado de enfermagem com outras pessoas, isso vai interferir totalmente na nossa visão holística e no nosso comportamento de atenção integral ao paciente. Só vou dar um exemplo para vocês. Em relação ao ruído, quando a gente está escutando uma música que é chata, quando aquele som ele causa na gente um desconforto, em apenas 30 minutos, o cérebro já tem a funcionalidade dele toda alterada devido àquele processo. Então, o profissional não quer mais ver paciente, ele não quer mais administrar medicação, ele não quer fazer nada. Então, gente, 30 minutos é um tempo muito pequeno, né? Que pode causar efeitos a longo prazo e irreversíveis, muitas vezes, no ambiente de trabalho. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aí? Professor, Pode falar, Ivanete. assim, eu já ouvi dizer que quem trabalha com sistema de telefonia, né, passa muitos Sim. anos trabalhando, tem esse risco, né, Sim, da sim. perda auditiva a longo prazo. Uhum. Esse Ivanete, característico. e na verdade, o pessoal de telefonia, eles têm um controle muito rigoroso, precisam ter, na verdade, da saúde auditiva, né? Porque o negócio é o seguinte, não é só o som, né, do que você está exposto. Mas sabe uma coisa também que é muito importante na área de telemarketing, quem trabalha com isso, é o estresse que se passa por causa dos clientes também. Porque uma das áreas, tirando a área da saúde, que mais sofre com estresse ocupacional é o profissional de telemarketing. Porque quando eles ligam para a gente, o pessoal já é bem estúpido às vezes, né? Fala, eu não quero saber disso, não sei o que e tal. Já briga com o indivíduo. E, infelizmente, a gente às vezes não entende que ele está simplesmente trabalhando, né? Ele está a pedido de uma empresa que precisa entrar em contato com vocês. Certo? Alguma outra pergunta ou posicionamento? Não? Então, gente, olhem só. Não estou conseguindo mais falar muito por causa da minha garganta. A nossa aula termina às 4h30. Não esqueça que aquele último horário é só da nossa prática. E eu vou finalizar agora, são 4h10, estava faltando 20 minutos. E eu não esqueci, eu até deixei anotado aqui na minha agenda, de botar o slide de estresse ocupacional, tá? Ainda há pouco o rapaz veio aqui na sala falar que a internet está oscilando um pouco aqui. Então eu vou tentar colocar na plataforma agora o material de vocês. Caso eu não consiga colocar, vocês podem ter certeza que hoje à noite ou amanhã de manhã no máximo já estará lá, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, tá? E não se preocupe que a aula vai estar lá na plataforma, ou seja, quem não veio hoje para a aula, acompanhe por lá, tá bom? Então, se ninguém tiver mais nenhum posicionamento, eu queria agradecer a presença de vocês e desejar uma excelente tarde, tá bom? Melhoras, professor. Boa Obrigado. tarde, melhoras, professor. Boa tarde, gente. Fiquem com Deus, tá?